Fala pessoal, já estamos de volta com mais um Pergunte ao Pastor e hoje vamos falar de adoração. João 4:23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Com isso, nosso pastor Lucas está aqui. Pergunte ao pastor. Pastor Lucas, tudo bem? Oi, gente. Graça e paz. Gal Ferrer, é um prazer estar com você mais uma vez. Prazer nosso fazer este podcast tão edificante. Então, vamos falar de adoração, né? Como isso se aplica na nossa vida cotidiana, que não é apenas quando estamos na igreja. Vim aqui só para adorar, aí depois. Perfeito. Existe uma questão muito importante, né? O momento do culto, o momento de celebração, que a gente diz que o culto tem alguns elementos, né? Vamos falar sobre os elementos do culto, que envolve salmos, cânticos, não é? Ações de graças, a ministração da palavra, entrega das ofertas, entre outros elementos que a gente diz que pode acontecer no culto à luz da Bíblia, que a gente chama assim, teologicamente, de princípios normativos do culto. O que seriam os princípios normativos do culto? Seria aquilo que a Bíblia diz que precisa ser feito no culto. Porque você não pode fazer o culto do jeito que você acha que deve ser. Não, eu acho que é assim. Existem os princípios normativos, né? Do culto. PNC, como a gente chama. Então, nessa questão da adoração em espírito e em verdade, isso implica dizer que a verdadeira adoração rompe com o momento de culto. A verdadeira adoração é um estilo de vida. Um estilo de vida que se submete à palavra de Deus, à vontade de Deus, os preceitos de Deus. Então, o ambiente de culto, ou culto dominical, é um culto super importante. Eu chamo isso de culto de celebração. Nós preparamos a nossa alma, o nosso espírito para estar com o Senhor. Mas Paulo diz que, lá em Romanos capítulo 12, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo. Veja que você está dizendo que é algo do dia a dia. É verdade. Santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Então, o culto em espírito e em verdade é um culto racional, que a gente se apresenta não apenas 2 horas em uma semana, mas se apresenta como ser existencial. Ou seja, eu sou um culto. Minha vida será para a honra, para a glória do Senhor. Aí vamos entrar naquele outro verso que diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória do Senhor. E essa é a finalidade de toda a criatura, em especial o ser humano, que é a coroa da criação. Nós fomos criados para glorificar a Deus em todas as nossas atitudes. Eu não me lembro se no Éden tinha 2 horas de culto. A vida do ser humano criado era para glorificar a Deus. Então, o que Cristo quis dizer em João 4:23, respondendo uma dúvida da mulher samaritana, é que existia uma rincha, os judeus separavam ali o ambiente de culto no templo em Jerusalém. E os samaritanos, como eles estavam em algum momento atrás, eles eram o mesmo povo, mas eles estavam agora separados desse pacto. Então, em algum momento lá atrás, eles cultuavam nos montes. Eles levantaram altares nos montes. Então, os samaritanos ficaram cultuando a esse Deus, que seria o mesmo Deus dos judeus, nos montes, os altares nos montes. Então, foi a pergunta dela:
Onde é que a gente deve? Porque ela creu no Messias, ela creu na palavra profética, e ela queria, então, adorar. Onde é que a gente deve adorar? É em Jerusalém? Ou os nossos pais dizem que é no monte lá? E Jesus disse, não, minha filha, não. Rios de água viva vão fluir de dentro de você. Não vai ser mais 1 hora, 2 horas, um momento, um dia. Vai ser um estilo de vida. Em espírito e em verdade. Em verdade, uma submissão à minha vontade. Em espírito, a gente fala que estávamos mortos espiritualmente. Então, o Espírito Santo nos deu vida. Então, é pelo Espírito, de forma a frutificar, como Paulo fala lá em Gálatas, né? Frutificando diariamente amor, alegria, paz, temperança, domínio próprio, e aí vai. Então, é nesse aspecto que se manifesta o verdadeiro culto em espírito e em verdade. Né? Diariamente, nós nos submetendo, é a palavra que está correta? Nós nos submetemos à palavra de Deus e nós nos submetemos à vontade do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Isso é um culto. Isto é uma adoração genuína em espírito e em verdade. E qual a dica que o senhor traria agora para pessoas que estão até com essa interrogação? Como eu posso ter esse estilo de vida? Que às vezes olha para si e acha que não está dentro, né? Acha que Deus não escuta, que ora e o céu está fechado. Enfim, qual a dica que o senhor traria para que essas pessoas elas pudessem colocar em prática esse estilo de vida? Muito bem. O que Cristo quis dizer quando ele trouxe essa afirmação que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, ele está dizendo que nós devemos deixar a cada dia a religiosidade de lado e se entregar como estilo de vida, como a gente acabou de falar. Então, assim, tudo precisa apontar, tudo precisa glorificar a Deus. Então, assim, os hipócritas e fariseus da época, eles subiam num lugar e faziam aquela oração que você diz, nossa, que oração linda. Mas imagina que Deus conhece o interior do indivíduo e sabe que ali é uma hipocrisia, é uma representação. Então, imagina que você, na sua simplicidade, você vai dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui, me ajuda a fazer a tua vontade nesse dia. Isso é de um peso espiritual que você não tem dimensão. Claro, alguém tem um dom de cantar e vai cantar bonito e a gente gosta, mas imagina você separando um tempo da sua vida para louvar esse Deus. E aí você canta, mesmo desafinado, ou liga um rádio e oferece esse sacrifício. Gente, é nas coisas simples. Um passarinho cultua a Deus quando ele está lá fazendo o que nasceu para fazer. Não é? E, claro, a gente precisa, de alguma maneira, entender que eu não estou dizendo com isso que o culto dominical tradicional não é importante. Mas o culto verdadeiro começa depois do culto dominical. É o seu estilo de vida, fazendo tudo que glorifica a Deus. Eu não tenho mais o que falar. Se esgota, porque você sabe o que glorifica a Deus. Em qualquer área da sua vida, você sabe aquilo que de fato está agradando a Deus. Por que eu digo com tanta certeza? Porque o Espírito Santo está trabalhando na terra, convencendo a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então, você sabe sim aquilo que está agradando a Deus, a não ser que sua mente já esteja cauterizada, mas se você de fato é uma pessoa sincera e de fato quer agradar a Deus, você sente quando está fazendo algo que de fato não gera uma adoração em espírito e em verdade. É por aí, né? Vamos embora. E dúvidas, pergunte ao pastor, converse com o pastor. Né? Se você está sentindo que sua vida não está indo para frente, se está, né, com alguma dificuldade, é sempre importante, né? Sentar, conversar com o pastor, de uma orientação para que você possa
realmente viver na prática o estilo de vida, de adoração que o Senhor requer de nós. É sobre isso. Esse é o nosso desafio. É a cada dia se parecermos com Jesus. Imagina que ser cristão é ser um pequeno Cristo. Então eu preciso apenas focar em me parecer com Jesus, que aí eu já vivo uma vida de adorador. Pois é, minha gente, até o próximo Pergunte ao Pastor. Deixe aqui suas perguntas, mande suas dúvidas, compartilhe com o pessoal da sua igreja, você que é da Igreja de Cajueiro Seco, da Igreja do Jordão, e você que é das congregações também, vamos compartilhar a boa palavra do Senhor. Se tiver alguém que nem é dessas outras... Pode compartilhar também. Todo mundo, né? Por favor, tá? E deixa aqui embaixo. Eu sou da igreja, fulano de tal. Isso mesmo. Estou gostando desse podcast. Que coisa boa. Tchau, minha gente. Até o próximo programa. Até a próxima.